esse período de 7 a 11 anos, que é chamado de terceira infância, é uma característica marcante, por isso que ela é conhecida como a fase da idade escolar, não que a educação infantil também não seja uma fase escolar, né, que é a segunda infância, mas ocorre que nessa fase coincide com o ingresso da criança no ensino fundamental, nos anos iniciais, né, que é exatamente no segundo ano, tá? Então, essa transição, ela se dá exatamente o quê? A criança, ela está saindo da fase lúdica da educação infantil e ela vai se apropriar especificamente de conteúdos, tá? Então, é conhecido como a fase escolar exatamente nesse sentido, tá certo? Aí vamos ver o que é que espera a gente, né? O desenvolvimento físico-motor não é tão acentuado quanto na primeira e na segunda infância, tá certo? Até mesmo porque a criança, ela já cresceu, tá? Mas, assim, não tem tantas mudanças notáveis em termos físicos, em termos motores. Em termos físicos, tem uma característica, tá? Que vale a pena ressaltar, que é o início da puberdade. Professor, o que é isso? Puberdade é exatamente aquela fase de transição da meninice, né, da infância para a adolescência, tá certo? É quando o corpo vai começar a maturar para passar por aquelas mudanças que a gente conhece tão bem, tá certo? Então, normalmente na menina começa a ocorrer por volta dos 9 anos, e no menino é mais tardio, começa a ocorrer por volta dos 10 anos. Tanto é, gente, que na fase da adolescência, muitas vezes as meninas com 12 anos já têm corpo de mulher, né? Já são aquelas, a gente diz assim, menina, que mulherão, já são altas, já têm seios, já são altamente desenvolvidas. E muitas vezes os meninos, na mesma faixa etária, ainda são crianças, tem aquele jeitinho de criança. Então, o que é que acontece? As meninas, elas se desenvolvem mais rápido, tá? E os meninos de uma forma mais tardia. Mas, em compensação, os meninos têm aquela fase do estirão, né? E muitas vezes, nessa fase do estirão, eles acabam ultrapassando as meninas em termos de crescimento, em termos de desenvolvimento, tá? Então, vamos ver aqui. Pronto. O que caracteriza esse período de Jean Piaget? É o período operatório concreto. Operatório para Piaget é exatamente o estímulo desse desenvolvimento cognitivo no aspecto de que a criança vai começar a ver as operações matemáticas, questão de subtração, adição, e é concreto por quê? Porque muitas vezes ela precisa ver, ela precisa pegar, ela precisa fazer aquela continha onde ela escreve, ela precisa contar nos dedos, eu costumo até dizer que eu ainda estou na fase concreta, porque aquilo ainda me pega, 1, 2, 3, 4, tá certo? A criança já é capaz de estabelecer relações entre fatos a partir da sua experiência, ela já começa a ter noção de reversibilidade, inclusão de classe. Como assim, professora? Ela não tem aquele pensamento fixo, ela é capaz de mudar de ponto de vista, aceitar que existem outros pontos de vista, porque no egocentrismo, só ela existe, outras pessoas não existem, né? Tá? E a partir do momento em que ela começa a ter essa noção, ela começa a entender que existem outras pessoas com outras ideias, com outros pontos de vista. Essa inclusão de classe, ela é capaz de categorizar, de classificar por cor, por tamanho, tá? Então, tudo isso vai acompanhar essa fase escolar, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo, gente, projetar aqui uma coisa. Só um instantinho, peraí. Eu vou parar aqui a apresentação. Eu vou tentar aqui ver se dá certo. Eu já tinha tentado fazer isso numa outra aula e não deu certo, mas vamos ver se vai dar certo aqui. Se não der certo, a gente retoma para o slide, tá? Mas vamos ver aqui se poderá dar certo. Só um instante. Vocês conseguem ver? O que é que vocês estão vendo aí? Desenvolvimento durante a terceira infância. Yes, muito bem. Então, vamos ver se eu consigo Terceira infância. colocar esse videozinho, tá? É um videozinho curto, tá certo? Que vai falar sobre o que a gente vai falar com um pouco mais de detalhes, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vai... O desenvolvimento na terceira infância ocorre
Tá legal para vocês? Som e imagem? Só tá saindo a imagem. Deixa eu ver aqui. Já coloquei aqui o volume máximo. Deixa eu colocar novamente. Entre os 6 e 12 anos, aproximadamente. Nessa fase, a criança começa a desenvolver autonomia, como qual lugar. E aí, tá saindo? Tá, professora? Então, vamos embora. Tá, sim. Vamos embora. E qual roupa quer escolher. Começa a desenvolver a autoestima e a diminuir um pouco o egocentrismo. A criança começa a pensar em várias perspectivas de um único assunto, sendo capaz de construir conhecimentos compatíveis com o mundo em que vive. Um marco muito importante nessa fase é a entrada na escola, que vai ser o primeiro ambiente social que ela vai ter sem seu contexto familiar. O desenvolvimento da criança na terceira infância pode ser dividido em 3 importantes partes: físico, cognitivo e psicossocial. Durante todo o desenvolvimento físico, podemos perceber o crescimento da criança, tanto em altura como em quilos. Nessa idade, as crianças tendem a gastar mais energia com atividades físicas e brincadeiras. Por isso, recomenda-se uma alimentação variada que contenha grande quantidade de grãos, frutas e vegetais. Mas também é nessa época que as crianças começam com as chamadas frescuras. Geralmente, as crianças não gostam de vegetais, preferem comidas mais atrativas, como hambúrguer, batata frita e pizza. Nesse período do desenvolvimento, as necessidades de sono diminuem e problemas de sono, como resistência à ibracana, insônia, sonolência durante o dia, tornam-se mais comuns. As crianças preferem trocar dormir pelo uso das telas, como celular, TV e computador. É nesse período que devemos também ficar de olho nos distúrbios alimentares. A preocupação com a imagem corporal torna-se importante na terceira infância, especialmente para as meninas, e pode evoluir para transtornos alimentares durante a adolescência. Doenças agudas são mais comuns, como asma e diabetes, durante o desenvolvimento físico. Durante o desenvolvimento cognitivo, as crianças desenvolvem capacidades como o pensamento espacial, ou seja, ela é capaz de ir para a escola e voltar, consegue calcular a distância e avaliar quanto tempo precisa para ir de um lugar para o outro. A causa e o efeito é outra capacidade que ela desenvolve, também como a categorização, ou seja, ela consegue classificar objetos em categorias como forma, tamanho e cor. A seriação também é uma delas. Ela consegue organizar um grupo de varetas da mais curta para a mais comprida, e pode ser uma vareta de tamanho médio no lugar certo, assim como a conservação, números e matemática. Assim, uma criança é capaz de fazer contas de cabeça, consegue somar contando em ordem crescente e consegue criar problemas simples. Essas são capacidades desenvolvidas na terceira infância. O crescimento cognitivo que ocorre durante a terceira infância permite à criança desenvolver conceitos mais complexos e ganhar compreensão e controle emocional. Durante o desenvolvimento social, a criança desenvolve o autocontrole. Ou seja, nessa época, os julgamentos sobre si mesmos tornam-se mais equilibrados e abrangentes. A criança desenvolve também a autoestima, a visão que a criança tem de si mesma e de suas capacidades. Na terceira infância, as crianças têm conhecimento das regras de sua cultura para a expressão emocional aceitável. Elas aprendem o que é sentir raiva, com medo, triste e como as outras pessoas vão reagir a essas emoções. Alguns fatores são essenciais no desenvolvimento da terceira infância, como a família. Apesar das crianças da escola passarem menos tempo em casa, os pais continuam sendo importantes durante seu desenvolvimento. A popularidade também se torna importante. As crianças nessa idade, os colegas gostam delas, são mais propensas a serem bem ajustadas, quanto adolescentes. Aquelas que não são aceitáveis pelos colegas ou são muito agressivas e são mais propensas a desenvolver problemas psicológicos, a abandonar a escola ou a se tornar delinquentes. A amizade também é muito importante. As crianças podem passar boa parte do seu tempo livre em grupos, mas apenas com indivíduos que elas considerem amigos. A popularidade é o fio do curso sobre a criança, mas a amizade é a via de mão dupla. As crianças procuram amigos que sejam iguais a elas em idade, sexo e interesse. Durante o
desenvolvimento psicossocial da terceira infância, as crianças conseguem se colocar no lugar das outras, podendo entender os motivos da vida das pessoas e podem encontrar formas positivas de afirmar. Brincadeiras e esporte. As brincadeiras nesse período costumam ser de grande influência para o desenvolvimento escolar, de agilidade e competência social. E nesse período também há aquele padrão de brincadeiras de meninas e brincadeiras de meninos. Geralmente as brincadeiras dos meninos são mais impetuosas, ou seja, envolvem chutes, gritarias, lutinhas, perseguições. Já das meninas, são brincadeiras mais didáticas, mais calmas, com contagens, com expressões verbais, os benefícios do esporte e das brincadeiras. Ajuda no desenvolvimento esquelético e muscular da criança, ajuda nas habilidades motoras e trazem benefícios para a saúde, como controlar o peso, controlar o funcionamento cardiovascular, autoestima e o bem-estar da criança. Exemplos de brincadeiras e esporte: pique-pega, pique-esconde, vôlei, basquete, futebol, futsal, pique-bandeirinha e dentre outros. Aí vai do gosto da criança. Filme: A Fantástica Fábrica de Chocolate. Acredito que muitas crianças já viram ou vão assistir ainda. O filme retrata muitas características das crianças, como a gula, a curiosidade, a desobediência, a exclusividade e a pureza. Vestimentas: as roupas são adquiridas socialmente, onde existe aquele estereótipo de meninas usam rosa e meninos usam azul, onde é um padrão imposto pela família, amigos, redes sociais e a sociedade no geral. De acordo com Erickson, uma fase concluída com êxito contribui para o fortalecimento e a singularidade do indivíduo. Olá, meu nome é Thiago, tenho 11 anos. O que eu mais gosto de fazer é desenhar no celular. Minha roupa favorita é de manga comprida, meu desenho favorito é Steven Universo, meu filme favorito é Doutor Dolittle e minha comida favorita é pizza. Ok, gente. Quem é que não gosta de pizza, né? Enquanto o vídeo estava sendo projetado, eu procurei aqui no Netflix esse filme que é falado, tinha na Netflix. Mas eu fui ver agora, eu não achei mais. Só um instante, gente. Voltar aqui para nossa tela inicial. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Viajar com até 5. Eu vou colocar o link no grupo da gente, tá certo? Engraçado, eu estou colocando aqui, aparece parar compartilhamento, mas eu não consigo voltar para a tela inicial. Só um instante, gente. Vale, travou. Ó, fiquem aí. Eu vou sair e vou voltar, tá? Oi? Conseguem me ver, me ouvir? Só ouvir. Só ouvir, professora. Espera aí. Então, deixa só eu ver aqui porque que vocês não estão me vendo. Eu já... Espera aí. Só um minuto. E agora? Me vendo e me ouvindo? Não. Só Não. ouvindo. Só ouvindo. Pronto. Eu já consigo me ver. Vocês não conseguem me ver? Não. Ainda não. Não, professora. Está ouvindo? Pois então, pronto. Eu vou sair e vou voltar. Não me abandonem. Fiquem aí.
350. Escolha só quinta-feira. Se tu quiser na segunda, dia 19, tem mais tarde. Porque nesse mês de E aí, gente? abril. Agora sim. Agora deu certo. Não sei por que tem que fazer isso, mas... né? Ó, eu achei interessante trazer esse vídeo primeiro porque foram alunas apresentando a terceira infância na faculdade onde elas estavam, né? Tanto é que a gente percebe que a última garota, ela lê, a gente percebe que ela está nervosa. Mas, de certa forma, explicam bem direitinho as principais características da terceira infância, que era esse objetivo, né, que eu queria trazer para vocês antes da gente conversar. Então, é característica da fase escolar, né, como eu já tinha falado, e elas falam também, exatamente por quê? Porque cognitivamente elas vão estar sendo estimuladas, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Uma coisa que eu também achei interessante, que no conteúdo da apostila vocês vão ver, né, que cada fase tem características que se esperam que as crianças tenham nessa fase, como, por exemplo, né, elas falaram também, esse brincar impetuoso caracteriza a brincadeira escolar nos intervalos, né, que envolve lutar, rolar no chão, chutar, agarrar, principalmente os meninos gostam muito de luta, tá certo? E mesmo que não tenha brinquedos como armas, como espadas, eles fazem do boneco uma arma, uma espada, é muito característico dessa fase, né? Então, assim, com 7 anos, as atividades motoras nos meninos tendem a ser mais, não é o termo violento que eu quero falar, mais ativas em relação às meninas, não é? Gostam de pular, de galopar, de correr, é impressionante como não tem cansaço, é uma energia inesgotável, né? Com 8 anos, a criança tem consciência da sua própria postura e a postura dos outros, a coordenação motora fina vai se tornando mais adequada, né? Com 9 anos, ela trabalha e brinca ativamente, os meninos gostam de luta, gostam de lutar, começa a ter uma tendência para o desenhar em esboço, aqueles que têm tendência começam a desenhar de uma forma bem melhorada em relação aos esboços, né? Os desenhos já têm muitos detalhes, começam a se vestir de uma forma mais rápida, já não demoram tanto para se vestir e calçar sapato, tá? Então, assim, a gente pode perceber que em nível de desenvolvimento físico e motor, existe essa mudança gradual, tá? Mas ela acontece. Então, assim, muitas vezes a gente, na nossa pressa, né, porque a gente sabe que a vida da gente aquele corre-corre, e quem tem criança pequena em casa que precisa, agora não que a gente está tudo remoto, que a gente precisa acordar cedo, dar café, levar para a escola, então, assim, muitas vezes a gente, na nossa pressa, né, a gente vai lá e amarra o sapato do menino, a gente vai lá e veste a roupa, aquela coisa toda, né, perfeitamente compreensível, mas a gente meio que tolhe o processo da criança, porque ela precisa daquele tempo, muitas vezes ela é mais lenta do que a gente, e a gente fica chateado, fica com raiva, chama a criança de lerda, né, manda apressar, mas ela não pode apressar, porque para aquela idade, ela tem aquele ritmo, e aquela lentidão para a gente, que eu compreendo perfeitamente, porque eu também já vivenciei isso, já passei por isso, é o processo do aprender dela, não é? Então, assim, um belo dia, quando você menos espera, ela consegue dar o laço no sapato, né? A indústria de calçados, já para evitar isso daí, para ser aquela coisa prática, trouxe os tênis com velcro, né? Que a gente só faz colocar aquela coisa toda, ou seja, matou já uma etapa importante dessa coordenação motora que a criança precisa aprender. Mas se não tem o cadarço, tem a tesoura,
tá certo? Tem que é Luzirene Cláudia Aguiar pedindo para você chamar ela, então, peraí, ela deve estar, é porque eu tô só com o chat, deixa só eu ver aqui, como tem na aula passada, né? Deixa eu ver aqui quantas pessoas estão esperando. É porque não apareceu nem o convite, às vezes aparece. Tá aqui, a bichinha aqui esperando, viu? Deixa eu liberar ela. Mas não tem só ela, não, tem outras pessoas também. Eu acho engraçado porque que esse pessoal não entra. Eu vou ter que passar isso para a coordenação, viu? Veja se ela entrou. Tem outras pessoas também aqui que não estão entrando. Só um instante, gente. Deixa eu colocar esse pessoal para a sala. Outras pessoas também. Deixa eu saber se ela vai ficar fixa, né? Lembra que na aula passada tinha gente que eu colocava e depois voltava? Vamos ver se ela consegue permanecer. Pronto, vamos lá. Coloquei todo mundo para dentro que estava aqui na listinha de espera. Engraçado que hoje não apareceu para mim pedindo para entrar. Obrigada, viu, gente, quem me deu esse toque aqui, porque normalmente aparece, né? Admitir, mas hoje não apareceu. Sim, então vamos voltar. Então, assim, em relação ao desenvolvimento físico, né, o corpo, ele continua a crescer, mas não tão rápido quanto na fase anterior, né? O que é que se espera? Ó, o pessoal voltou, gente. Cadê a moça, a Ana Cláudia? Quem era a moça que tinha pedido para entrar? Dê sinal para eu saber se você está aqui, porque voltaram umas pessoas aqui, ó. Convidar outras pessoas da conversa. Gente, tem 6 pessoas. Peraí, eu vou tirar uma foto disso aqui, que é para eu mandar. Só um instante. A gente poder resolver. Eu já liberei, mas essas pessoas continuam voltando. Ana Cláudia, ela não voltou. Apesar de eu ter permitido. Tá vendo? Todo mundo na sala de novo. Então não falta mais. Deixa eu liberar aqui a galera. Pronto, tinha 6 pessoas, liberei todo mundo. Até amanhã. Não, 3 horas amanhã. Pronto, vamos lá. 3 Então, horas. Oi, meu amor. Porque tem uma pessoa que está com o microfone ligado direto, está dando interferência. Quem Dê uma será? olhada, por favor. Gente, vamos verificar os microfones aqui, por favor. Porque eu não quero silenciar todo mundo, né? Chequem os microfones de vocês. Vou ter que silenciar. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Em relação ao desenvolvimento físico, como eu estava falando, né? O corpo cresce continuamente, não da mesma velocidade da fase anterior, porque agora o que é que vai salientar? As habilidades motoras. O que são as habilidades motoras? É o correr, o saltar, o pular, o cortar, tá certo? Então, assim, esse desenvolvimento, ele acontece mais rápido, mas em relação às habilidades, as habilidades vão se aprimorando, tá? Então, deixa eu ver aqui outra parte que como foi falado no vídeo também, né? O esporte, ele é muito valorizado e ele entra também, gente, como desenvolvimento psicossocial. Por quê? Principalmente os esportes coletivos, tá? Porque os esportes coletivos, eles têm regras, tá certo? E essas regras vão fazer com que as crianças percebam que tudo tem normas e procedimentos, tá? Então, assim, isso também vai ajudando a educá-las nessas questões de regra, de norma, procedimento, e o esporte ajuda muito isso, tá certo? Porque, lembra que eu falei que ela está exatamente deixando o egocentrismo? Porque na fase egocêntrica, só ela existe. O mundo gira ao redor dela, tá certo? Já na fase
do pré-operatório, ela começa a perceber que existem outras pessoas com ponto de vista semelhantes ou diferentes do seu, e ela começa a aceitar isso daí, tá certo? Então, coincide com o quê? Com esse ingresso da fase do ensino fundamental, né, aonde ela vai começar a se desenvolver cognitivamente em termos de conteúdo, tá? Então, assim, a questão da variedade da alimentação é notória, é nessa época que a moça até do vídeo fala, né, que é a idade da frescura, ela começa a escolher os alimentos, tá certo? E não prefere alimentos não saudáveis aos saudáveis, né? Eu costumo até dizer que eu estou nessa fase, ó, desde essa época, porque, gente, quem é que prefere comer um prato de verdura a uma fatia de pizza? Claro que a pizza é mais saborosa, né? Então, vamos falar agora do desenvolvimento cognitivo, tá certo? A gente falou de uma forma geral. Então, o que é que Piaget fala? Piaget diz que a criança está na fase do operatório concreto, tá? Então, durante esse período, o que é que vai acontecer? Ela vai aumentar a concentração dela individual, tá certo? Ela é notadamente isso, quando ela está assimilando conteúdo, mas, em compensação, a partir do momento em que ela tem essa concentração individual, ela vai ter uma colaboração efetiva nos grupos, tá? Ela também vai gostar de estar junto de outras crianças, nas brincadeiras. É exatamente isso que a gente conhece como a idade o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, que é muito comum a gente ver, principalmente na escola, nos intervalos, o grupo de meninos, o grupo de meninas, tá? Nessa fase, ela se torna capaz de cooperar, ela se torna colaborativa, cooperativa. Por quê? Porque ela não tem mais só um ponto de vista próprio, egocêntrico. Graças ao quê? A essa socialização, a essa interação. Isso vai contribuindo para ela se tornar menos egocêntrica, tá certo? Ela já aceita discussões de pontos de vista diferentes do seu. Começa-se aí o quê? A reflexão, ou seja, a criança começa a pensar antes de agir, antes de responder, tá? Ela já começa a ter esse processo de mudança, de sair do egocentrismo, né, e ir para a cooperação. Também esse período é marcado, gente, pelo desenvolvimento intelectual do início da construção lógica. Lembra que no vídeo as meninas falam, né, e que a criança é capaz de categorizar? O que é categorizar? É classificar, é seriar, tá certo? Ela já pode classificar do menor para o maior, do maior para o menor, em termos de cores, em termos de categorias, em relação a animais, tá? Os animais que são mamíferos, os animais que não são mamíferos, os animais que vivem na terra, que vivem na água, que vivem no ar. Então, assim, elas já começam a ter essa construção lógica, estabelecendo essas relações, né, a partir dessas diferenças. Isso por quê? Porque o cérebro dela já está maduro cognitivamente, ele já maturou, as estruturas cognitivas do cérebro já permite que ela possa fazer isso. Na segunda infância, ela ainda não é capaz de fazer isso, né? Por isso que Piaget, ele deu essa contribuição para a educação nesse aspecto, porque ele estudou isso e ele provou isso através da epistemologia do conhecimento. Vixe, professora, que nome é esse? Né? Então, lembre que nas aulas passadas, e vocês já viram Piaget em outra disciplina, o professor, a professora deve ter comentado isso. Piaget nunca escreveu especificamente para a educação. Nós, da educação, nos apropriamos dos conceitos dele para explicar as fases do desenvolvimento cognitivo. Tá certo? Porque Piaget era um cientista nato, um pesquisador nato, ele gostava de pesquisar, de saber o porquê das coisas. E a partir da observação do comportamento dos seus filhos em idades diferentes, ele começou a estudar como se dá o conhecimento. Epistemologia do conhecimento significa o quê? Como eu aprendo, como eu raciocino, como é que se dá esse conhecimento nas diversas fases, tá? Então, os educadores estudando Piaget, a teoria piagetiana,
trouxeram e adaptaram isso para a educação de uma forma de perceber as fases que cada criança se encontra a partir dos estágios propostos por Piaget, né? Então, nessa fase, ele diz que a criança está apta a construir o pensamento lógico, tá certo? Ela é capaz de estabelecer relações que permitam pontos de vistas diferentes, tá certo? Diferente da criança da pré-escola, da criança da educação infantil. Aqui, nessa fase, ela já é capaz, o quê? De realizar as operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação, divisão e outras operações, né? Mas, gente, esse domínio das operações, ele só acontece quando se refere a coisas do seu cotidiano, a partir de objetos reais, concretos. É por isso que essa fase é chamada de operatório concreto, porque a criança precisa ver, ela não é capaz de abstrair ainda, de mentalizar que 2 mais 2 é igual a 4. Ela precisa saber, né, tá? Contar nos dedinhos, 2 mais 2 é igual a 4. Ela precisa escrever as bolinhas, tá certo? Ou seja, cada criança tem o seu estilo próprio, mas o concreto é exatamente isso, ela ainda não tem a capacidade cognitiva de abstrair o pensamento, de formular hipóteses. Isso vai ser nos estágios seguintes, tá certo? Então, assim, é muito comum, nessa fase, eu não sei se ainda existe, mas na época que meu filho era estudante nessa fase, existia um materialzinho dourado, que era um materialzinho de madeira, que a gente comprava exatamente para ajudar nessa fase do concreto das operações matemáticas. Então, o material dourado tinha quadradinhos individuais, tinha fileirinhas de 10 quadrados, entendeu? Que era exatamente para ajudar a criança a contar e a seriar, tá certo? Também existia uma caixinha de blocos lógicos, caixinha de madeira, e vinham vários círculos, era as cores básicas, era verde, azul, amarelo e vermelho. Então, tinha 4 triângulos, 4 quadrados nessas cores, que era exatamente para a criança, ainda na educação infantil, aprender a questão da cor, né, da forma, e da seriação e da classificação. Você podia fazer classificação por cor, por forma, classificação por forma variando a cor, né? E é interessante que ao longo das fases, a gente vai percebendo que a criança vai sendo estimulada e aprendendo a fazer essas classificações, tá certo? No plano afetivo, né, no plano do desenvolvimento social, tá certo? Ela começa a andar em grupos, que é aquilo que eu falei, em relação à idade, em relação ao clube do Bolinha, ao clube da Luluzinha. Ela começa a se socializar por afinidade, por interesses comuns, tá certo? Então, assim, ela começa a ter conexão entre ideias e justificativas, passa a não confundir o seu ponto de vista com o outro, porque ela está deixando de pensar egocentricamente, né? Ela compreende as normas de um jogo no sentido coletivo, tá certo? E a criança nessa fase, ela é muito, muito competitiva, tá? Então, assim, ela apresenta o início de uma reflexão, né? Da ponderação, ela começa a pensar antes de agir. E como é que se dá ainda, né, falando propriamente dito, em relação ao desenvolvimento do eu, a noção dela mesma? As crianças, nessa idade, gente, elas internalizam ainda muito comportamento de vergonha, né? Então, assim, quando a coisa volta para ela, é comum ela ficar constrangida, né, se esconder, tá certo? Por quê? Porque o foco está nela e ela ainda não tem, assim, tanta capacidade de controlar essas emoções, tá certo? Né? Então, quem está de fora, o outro, né, que vê o colega numa situação de vexame, numa situação parecida, ele já tem condição de se colocar no lugar daquele colega, né? Ele já começa a praticar a empatia, tá certo? E isso é interessante, por quê? Porque a partir do momento em que eu começo a desenvolver essa empatia, eu estou começando o quê? A ter crescimento emocional,
tá certo? Porque é exatamente o que prova essa transição do pensamento egocêntrico. Porque no pensamento egocêntrico só eu existo, somente eu. E a partir do momento em que eu começo a ver, né, o meu coleguinha numa situação de constrangimento, de vergonha, eu me coloco no lugar dele, tá? E eu sou daquela turma do deixa disso, vamos parar com isso, entendeu? E isso é o quê? É o desenvolvimento do conceito do eu, tá certo? Que é marcado exatamente por esse autoconceito de que eu existo, mas outras crianças também existem, né? É muito interessante isso daí. Aí, deixa eu ver outra coisa que eu achei interessante para trazer para vocês. Em relação a Freud. Quem foi que viu, quem teve curiosidade de assistir aquele documentário do Freud? Lembra que eu não coloquei como tarefa, mas coloquei como complemento, passei link de 3 videozinhos e disse que se vocês fossem começar a assistir, vocês assistissem por Freud. Não foi isso que eu solicitei? Deixa eu ver se eu acho aqui o slide aqui, para a gente contextualizar aqui. Só um instante. Por que eu falei de Freud? Tá, olha, cadê o slide? Peraí. Vamos lá. Pronto. Tá abrindo aqui, gente. Só um instantinho. Já falei. Pronto. Nessa fase, tá certo? As crianças estão no período de latência. Lembra que a gente falou das fases do desenvolvimento psicossocial de Freud, que corresponde às fases de Piaget? O que é latência? Latência, gente, quer dizer dormente, inativo. Então, assim, a libido, a energia que a criança tem, nesse momento, ela está adormecida, tá certo? Ela está projetada para fora do corpo, porque no sensório motor, que é a fase oral de Freud, né, a criança tem o prazer com tudo que ela leva à boca, né? Já na segunda infância, corresponde à fase oral, fase anal, né? Então, essa fase, que é a da terceira infância, é o período de latência, tá certo? Ou seja, a criança, ela começa a ter prazer em outras atividades, tá certo? Em que? No desenvolvimento intelectual, no aprender. Por isso que é considerada a fase escolar, porque a criança na escola, ela vai se desenvolver nesses aspectos que a gente está falando, e vai ficar muito evidente a questão do social. A criança vai começar a ficar mais interativa, a ficar mais cooperativa, ela sabe que existe, mas que existem outras pessoas, e ela vai gostar de brincar, ela vai gostar de estar em grupo, tá certo? Então, nessa fase, é a fase da dormência, do período de latência, por quê? Porque a criança, ela vai estar encontrando o prazer, né, não no sentido sexual, mas o prazer do gostar em outros aspectos que não estão ligados ao corpo, tá certo? Ela vai estar gostando de ler, ela vai estar gostando de interagir com outras crianças, de estar fazendo tarefa, de estar no computador fazendo pesquisa, de estar na internet jogando, ou seja, outras habilidades vão estar, né, dormentes, enquanto que outras vão estar mais proeminentes, que no caso aqui vai ser o desenvolvimento intelectual, tá certo? Agora, deixa eu voltar um slide aqui que eu pulei, que eu não falei. Falei do Piaget. Então, ainda no desenvolvimento afetivo, né? Só para a gente contextualizar. O que eu falei agora há pouco. A criança vai ter uma construção de um conceito sobre si, né? Que é exatamente a perda do pensamento egocêntrico, tá? Que é uma coisa que caracteriza bastante, tá? Aceitação e rejeição social depende da forma como se comporta. Antes de terminar a aula, nós vamos voltar para esse tópico, que eu quero abordar a questão do bullying, tá certo?
é característica da idade escolar, a gente já falou disso. A escola é o elemento fundamental no processo de construção da personalidade. Por quê? Porque é lá, principalmente nessa fase onde a criança vai estar interagindo com crianças da mesma idade dela, né? Ou seja, a interação é mais complexa que a familiar, porque até então ela está muito naquele mundinho da família. A partir do momento em que ela vai para o ensino fundamental, ela vai estar, além de estar em contato com outras crianças, ela vai estar tendo contato com outros conteúdos, não é? Com outras brincadeiras, com outras atividades, e ela vai aumentar, né, a interação social. Então, é aquilo que a gente já falou, né? É a questão da competição, nos jogos e esportes, é a questão das brincadeiras, da crítica, e a importância da tarefa escolar, tá certo? Aí a gente vê aqui a questão do Freud, que eu já tinha comentado. Pronto, vamos ver o que é que vem adiante, né? Em relação ao desenvolvimento social. Então, gente, é muito importante, até mesmo porque a família, de uma certa forma, ela mudou. A família nuclear, tá certo? Então, assim, a questão do relacionamento com os pais, ela é de uma extrema importância. Por quê? Porque nesse período, os pais, eles vão ser a fonte de segurança e de apoio. Mas, professora, como é que isso se dá se hoje muitas famílias estão com pais separados, tá certo? Ou pai ou mãe, ou ambos, com outros relacionamentos, entendeu? Então, gente, é a questão dessas famílias, que isso é muito comum. Esse formato de família hoje é muito comum. Os pais estarem separados, ou então mães que se separam, mas a criança não tem contato com o pai, tá certo? Ou mães que são solteiras. Enfim, gente, não tem a figura masculina do pai, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um professor. O importante é que no ambiente familiar, onde a criança está inserida, ela se sinta segura, ela tenha esse apoio, porque isso vai influenciar no desenvolvimento afetivo e social dela. Isso vai trazer referência para o futuro, em termos de diálogo com as pessoas, em termos de respeito, de cooperação. Ela vai desenvolver uma maior autonomia em relação às regras, tá certo? Né? É importante nessa fase também, principalmente no contexto familiar, você atribuir pequenas tarefas, tá certo? Para ela ter noção do que tem que fazer. Então, acordou, arruma a própria cama, arruma a bagunça do quarto. Eu acredito na educação infantil você já pode fazer isso, porque criança adora brincar, espalhar todos os brinquedos, não é verdade? Aí depois dá aquela preguiça de guardar e sobra para quem? Para a mãe. Não façam isso. Façam com que essa criança arrume sua própria bagunça. Mesmo que ela demore, mesmo que ela não faça do jeito que você quer, mas é importante que ela comece a ter uma rotina regular. Então, arruma a própria bagunça, arruma a cama, tá? A roupa suja no lugar de roupa suja, terminou de comer, levar o prato para a pia, sobrou comida, ela coloca no lixo, tá? Então, o incentivo dessas pequenas tarefas regulares vão também, gente, incentivando para as regras que existem fora de casa, entendeu? Né? Agora, o que acontece muito? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Muitas coisas que as crianças deviam estar aprendendo em casa, os pais estão transferindo essa responsabilidade para a escola. Entendeu? Então, assim, a criança, quando chega na escola, é para ela já chegar com conceitos mínimos, tá certo? De respeito, do que pode, o que não pode. Então, assim, o que a gente tem visto muitas vezes é a criança chegar e não saber o que é nada, tá? Então, assim, a criança, quando chega na escola, ela chega o quê? Para aprender conteúdos, para se socializar e ter o reforço desses conceitos que é para ela trazer de casa. Mas o que a gente tem visto na maioria das vezes, gente, é exatamente o quê? As crianças cada vez mais sem regra, sem limite, né?
E a criança, para se sentir segura, ela precisa de limite. Ainda na parte do desenvolvimento social, bicho, trava a língua, quase não sai, né? É característica dessa fase a questão do relacionamento com os colegas, né? Eu já falei, a questão dos jogos grupais com os companheiros, andar de bicicleta, jogar bola, pular corda, brincar de boneca. Os grupos são homogêneos, o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha. Nessa fase, a criança tem necessidade de construção de amizades duradouras. É comum a gente ter aquele melhor amigo. E, gente, olha, vou lhe dizer uma coisa. Tem crianças que têm esse amiguinho de infância nessa fase de 10 anos e esses amiguinhos ficam a vida toda. Eu mesmo tenho um exemplo em casa. Eu tenho um primo, ele tem hoje o quê? Ele não fez 30 anos não, mas está perto. Ele tem 27 para 28 anos de idade. E um coleguinha dele casou e ele foi o padrinho. E esse coleguinha é desde essa fase aí, de 7, 8 anos. Tá? Eles estudaram na mesma escola, a escolinha, até então, enquanto pôde, né, eles ficaram nessa fase da educação infantil, depois eles foram para uma outra escola, se eu não me engano, foi a Aridiçá, que ainda era Farias Brito, depois foi que mudou, e eles ficaram amigos até hoje. E o meu primo foi padrinho de casamento. Ou seja, é comum ter amizade duradoura nessa fase aí, tá certo? Reduz a agressão física, tá certo? E eles passam a falar mais, a xingar mais. Lembra que a agressão física é uma socialização na educação infantil, que é o bater, o morder. Lembra que eu falei disso? Que muitas vezes a criança, nessa fase, ela está se socializando através da mordida, através do tapa. Não é correto isso, mas ela ainda não tem maturação para argumentar. Então, ela vai aonde? Na força. Aí cabe o quê? A professora fazer as tomadinhas de consciência, as rodinhas de conversa, para estar dizendo que não é daquele jeito e tal, e tal. Eu lembro até que eu comentei com vocês que eu trabalhei numa escola que praticava o revide. Ou seja, a criança que mordia, se o mordido não mordesse, tinha que chamar a outra para morder. Gente, isso era uma confusão. Vocês não têm ideia. Nessa fase, a criança, ela gosta de xingar, de dizer palavrão, tá certo? Ela não usa muito a questão da agressão física, do bater, mas, em compensação, a verbalização é demasiada, tá? Quais são os comportamentos indesejáveis, tá certo? A questão, né? Muitas vezes, diante de se sentir fracassado, de se sentir frustrado, ela pode recorrer ainda à agressão física, tá certo? Ou a verbal, né? Então, assim, muitas vezes, para ela ser aceita, se defender da rejeição, ela pode desenvolver esse comportamento agressivo. Então, assim, muitas vezes na escola, uma criança que é muito agressiva pode ser um sinal de alerta, tá certo? Pode ser um mecanismo de defesa, tá? Por que essa criança é tão agressiva? Por que essa criança diz tanto palavrão? Por que essa criança bate tanto? Se nessa fase não é para estar batendo mais, entendeu? Pode ser uma defesa, um sinal de alerta, ou seja, a gente precisa observar, tá? Ela pode se retrair, ela pode se isolar, tá certo? Para evitar ameaças. Ela pode regredir. É muito comum, às vezes, a criança, por se sentir ameaçada, por se sentir rejeitada, voltar a fazer xixi na cama, tá certo? Ela foge dessa situação de ansiedade e volta para a educação infantil, onde ela era o centro das atenções. Então, assim, muitas vezes a criança que volta a fazer xixi, como eu já falei, né? Começa a apresentar um comportamento infantilizado, né? De querer chupar bico, de querer voltar a tomar mingau na mamadeira, porque nessa fase de 7 a 11 anos, gente, nada disso vai mais para acontecer. Então, cabe família e escola prestar atenção para esses sinais de alerta, porque nessa fase esses comportamentos indesejáveis não são mais para acontecer, tá certo? Aí, gente, eu quero voltar aqui, tem uma situação aqui na nossa própria apostila que eu acho interessante, e eu quero trazer para a discussão. É a questão do bullying. Acho que vocês já devem ter escutado falar disso. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Igual a criança reage a certas situações batendo os pais. Isso,
né? Agora, eu volto àquela questão do pai e da mãe bater. Por que hoje é proibido? Porque o Conselho Tutelar recebe muita denúncia disso? Porque muitas vezes nós, pais, temos nossas próprias questões, né? Nós temos nossas próprias angústias, nossos próprios problemas emocionais, e muitas vezes aquele pai ou aquela mãe, quando ela vai bater na criança, ela não sabe parar. Entendeu? Então, uma coisa é você dar uma palmadinha na mão, uma outra coisa é você espancar. E muitas vezes a gente percebe isso, tá certo, gente? Então, na dúvida, existe essa questão do não bater por conta disso. Mas vamos ver aqui, ó. Eu achei interessante trazer essa discussão aqui para vocês, porque nessa fase a criança está trabalhando a sua autoestima, né? Então, se ela se sente improdutiva, se ela se sente fracassada, se ela tem uma relação de incompreensão, tá? Se colegas praticam bullying com ela, gente, isso pode trazer um trauma psicológico para essa criança para a vida toda, né? E a gente tem visto cada vez mais a mídia, as escolas combatendo esse tipo de comportamento, ou seja, o bullying, ele não é aceito, tá certo? Então, quando eu tive contato com esse bullying, eu digo, meu Deus, eu fui tão bullyingada, e graças a Deus, esse apoio, essa segurança eu tive na minha família, porque eu acho que até que eu já comentei aqui para vocês, eu já fiz até redução de estômago. Eu sempre fui gordinha. Mesmo com redução de estômago, é uma característica minha, eu não fiquei aquela magra, seca, entendeu? Né? Em relação ao que eu estava, eu emagreci, sim, mas eu não consigo ficar magra porque é do meu biotipo. Então, minha gente, olha, baleia, botijão de gás, esses eram os apelidos que eu tinha quando era criança, tá? Porque como eu sempre fui gordinha, então, e a criança nessa idade, gente, ela sabe ser muito cruel, tá certo? Ela sabe ser cruel, ela xinga e vai fundo na alma, eu me lembro que doía. Então, quando eu chegava em casa chorando, o que é que minha mãe fazia e meu pai fazia, né? Que conversa que você é baleia, que lembro como se fosse hoje, que conversa que você é gorda, você é fofinha, aí vinha, né? Isso aqui é excesso de fofura, é tudo inveja de você, minha filha, que são tudo magro, seco, não tem essas carninhas para a gente apertar. Gente, aquilo me deixava numa autoestima tão grande, porque eu me sentia amada do jeito que eu era. E assim, felizmente, eu tive minha mãe, tive meu pai, e mesmo com os apelidos que dentro de casa eu recebia, eu nem ligava. E eu sempre fui uma gordinha feliz, tanto é que quem me acompanha nas redes sociais, eu nunca fui daquelas gordinhas que fugia de foto. Eu usei biquíni, eu usei maiô, era o sorriso estampado. Por quê? Porque como isso não foi comprometido no meu psicológico, eu passei, numa boa disso. Na adolescência, casei gordinha, engravidei, fiquei imensa, e isso nunca foi um problema de relacionamento. Mas por quê? Lá na base, nessa época, o povo nem falava de bullying, né? Mas minha mãe, meu pai, minha família, me deu todo esse apoio para que eu não me sentisse com a autoestima comprometida, porque onde acontece o bullying é na escola, e é nessa fase. Nessa fase de 7 a 11 anos, a criança costuma ser muito cruel. Então, é por isso que hoje as escolas, de uma forma geral, elas estão trabalhando essa questão de conceito, de valores, de combater isso, de se colocar, porque como a criança está saindo desse pensamento egocêntrico, está começando a perceber que existem outras crianças, trabalhar a questão da empatia, então a gente joga muito para ela. Você gostaria que fosse com você, né? Ser humilhado, ser constrangido, tá? Então, assim, essa questão do bullying é uma coisa que realmente tem que trazer à baila, né? Emergir esse assunto. E tem um texto da apostila que eu vou ler aqui para vocês, e a gente vai aproveitar os minutos finais para a gente fazer uma discussão desse tema, tá? Então, aqui, ó. Quem está com a apostila, eu estou na página 76, tá certo? Mas quem não está, ou não achar, porque eu já falei que pode mudar a formatação, é só ouvir. Minha filha de 9 anos estuda em um colégio privado. Relatou recentemente os incômodos que uma coleguinha de classe e do transporte provoca diariamente. Estou consciente de que esse tipo de comportamento é muito comum dentro dos colégios, mas o relato me incomodou muito, pois acredito que essa prática
deve ser coibida de toda forma. Em outra situação, há 2 anos atrás, a coordenadora pedagógica, numa tentativa de minimizar a situação e os seus efeitos, tentou me fazer entender que a minha postura é que era super protetora, pois minha filha é filha única, pois minha criança é filha única. Não aceitei, claro, pois apesar dessa condição, ensino a ética e o respeito ao próximo, dentro e fora de casa. Estou pensando em orientar a minha filha a gravar essas situações e, com provas, exigir que o colégio se posicione e não admita essa prática. Gostaria de saber o seguinte: além de recorrer ao colégio, por quem mais eu poderia ser assistida nesse tipo de situação? Secretaria da Educação? Afinal, pretendo me preparar quanto à possibilidade do colégio manter a posição anterior, menosprezando a situação e ainda me dizer sem rodeios que meu problema era excesso de ansiedade e superproteção. Entre parênteses, depoimento de uma mãe. Aí, gente, vamos discutir aqui. Vamos nos colocar no lugar dessa mãe. O que é que vocês acham? Qual é a mãe que gosta de saber que o seu filho ou filha está sofrendo uma situação parecida? Quero ouvir vocês aí. Vocês acham que é correta essa preocupação dela? Eu não acho, não. Eu acho que ela está se preocupando demais, porque apesar o bullying ser uma coisa errada, é uma construção histórica já. Sempre vai haver bullying. Eu acho que não existe isso dela estar se preocupando, é uma coisa que sempre vai existir. Claro que o colégio tem que intervir também, né, para isso não virar também uma coisa constrangedora, né, não passar da base do limite disso, né. Mas eu acho que ela está se preocupando à toa com isso. O que mais? Outras opiniões, vamos lá? Nilce, o bullying provoca danos sérios em suas vítimas. Sim, com certeza. Vocês lembram, acho que foi em Rio, foi em São Paulo, aquela criança de 11 anos, 11, 12, numa escola pública, matou um monte de gente, né? Suzano, bem recente, fez agora 3 anos, agora em março, um adolescente achou que era o personagem de um joguinho e causou morte de um monte de gente, né? Então, todos esses fatos, quando foram avaliar, foram crianças que sofreram bullying. Crianças e adolescentes que foram vítimas de bullying, tá? Mas vamos voltar para o nosso caso. Até agora só o Lucas falou, vamos lá. A Francinete está colocando que, na opinião dela, a mãe está correta, tem que se preocupar mesmo em investigar. A Maiara disse que não é exagero, pois os tempos... Não, eu acho que não é exagerada, pois os tempos são outros, e isso sim sempre existiu. Vamos lá, vamos, se posicione, vamos. Quero ouvir vocês. Quem não quiser falar, pode escrever no chat que eu leio. Professor, na minha opinião, a mãe está certa, né? Tem que investigar mesmo o bullying, né? Assim, é a questão do colégio, porque não está muito dando atenção para ela. Eu tenho um filho de 8 anos, sabe? E eu acompanho ele bastante em tudo. Então, assim, eu acho, na minha opinião, que a mãe está certa. Vamos lá, gente. Na minha opinião, está correto, tem que mesmo fazer investigar. O que mais? Gente, o depoimento da mãe, ela fala um pouco de que a escola meio que negligenciou a história há 2 anos atrás. E por conta disso, ela está querendo gravar as situações, porque a situação persiste. No contato que ela teve com a escola anteriormente, ela foi acusada de ser super protetora, de ser uma mãe protetora. Mas o fato é, as escolas hoje, elas têm uma preocupação em relação a isso, tá? Tanto pública como privada. A questão das mortes que aconteceram em outros estados e em outros países, vocês lembram, gente, nos Estados Unidos, só que a gente ouvia era isso. Então, isso fez o quê? Com que os educadores, as escolas de uma forma geral, se preocupassem com isso. Gente, isso não pode acontecer, pode ser aqui na minha escola, e agora, o que é que eu vou fazer? Então, e a BNCC, que é a Base Nacional Comum curricular, né, ela traz agora
em virtude desses fatos, viu, gente? Como isso foi uma coisa que repercutiu no mundo, tá certo? E é um efeito cascata que, se a gente for pesquisar, se você for fazer uma pesquisa sobre o bullying, você vai ver que é imensa. Existe em todo canto, todo dia, não vai parar, tá? Mas, assim, a preocupação foi tanta que nós mudamos os nossos conteúdos curriculares, entendeu? Porque o que é a BNCC? É a Base Nacional Curricular Comum, é o que vai determinar o que vai ser ensinado nas escolas, tá certo? Claro que vai continuar sendo ensinado matemática, português, tá certo? Mas dentro dessas atividades vão ter que ser inserido competências socioemocionais. Exatamente por quê? Porque por um grande tempo a escola teve essa preocupação curricular, conteudista, tá certo? E essa parte emocional, essa parte socioemocional, onde é que as crianças iam aprender? Então, cada vez mais as crianças estavam precisando, crianças e adolescentes, passar por situações para desenvolver esses aspectos também. Então, essa mudança curricular, ela veio trazer exatamente esses conceitos para que professores, educadores, insiram essas competências socioemocionais nos conceitos curriculares, tá certo? Como forma de quê? De fazer com que a criança fortaleça essa autoestima, né? De fazer com que essa criança compreenda que o bullying é uma coisa que não deve ser praticada. Então, aspectos como empatia, abertura ao novo, resiliência, flexibilidade, coisas que até hoje a gente é adulto, a gente tem dificuldade de fazer, são conteúdos que estão sendo trabalhados na escola. Então, assim, de uma forma geral, a escola tem se preocupado muito com essa questão, em combater, tá certo? E a escola que não combate isso, gente, precisa acordar para isso, tá certo? Por quê? Porque ela está educando a criança para a vida. Não é só para passar no vestibular, não é só para passar no Enem, não é só para ir para uma faculdade, tá certo? E essa questão do bullying é exatamente o quê? Você trabalhar a questão ética, a questão moral, entendeu? Então, aqui, a mãe está certa, você não está falando o que acontece com os filhos na escola, está correta, porque pode provocar dano para o resto da vida, está certa, tem escola que não liga, e o que está acontecendo no espaço escolar, às vezes, finge, deixa eu ver o que é que tem mais aqui, nem saber o que está passando, tá? E, gente, a gente precisa dar voz às nossas crianças, a gente precisa estimular que eles contem, tá certo? Então, assim, a gente não deve estimular a agressão. Vá lá e meta o tabefe, porque tem gente que faz isso, tá certo? Que conversa é essa? Xingou você, meta a porrada. Não é por aí, tá certo? Né? Como é professora? Gente, né? Vamos conversar com a professora. Vai lá, meu querido, fale. Porque realmente tem instituições que é muito complicado você conversar com a instituição, né? Porque realmente a instituição não dá ouvidos, né? É muito complicado mesmo. E assim, como eu estava dizendo, né, bullying, né, entre alunos é uma coisa que acontece e tal, né? Aquela coisa, né, tem que controlar para não passar dali, mas tem bullying mais grave que são professores que cometem mesmo. Eu mesmo, no meu tempo que eu fazia o ensino médio, eu sofri bullying do professor de educação física, entendeu? E eu nunca fiz educação física nos 3 anos de ensino médio, eu nunca fiz educação física por causa desse professor. Eu não me sentia nem um pouco à vontade, entendeu? E toda vez que eu reclamava na coordenação, a coordenação alegava, é só com você, nenhum outro aluno reclamou desse professor, todo mundo gosta desse professor, entendeu? É como se eu estivesse inventando uma coisa para a coordenação, entendeu? E é uma coisa muito complicada isso, né? Porque o professor é uma figura ali para, né, para lhe passar segurança, para lhe passar apoio. E isso é uma coisa que acontece muito nas escolas, né? Muito nas instituições. Sim, mas deixa eu só te dizer uma coisa, Lucas. As escolas também sabem que esse tipo de coisa pode acontecer, né? Então, os professores também estão envolvidos nessa mudança de concepção. Entendeu? Cada vez mais a gente vê treinamentos, capacitações, aonde os professores precisam
né, saber os efeitos e as consequências que isso traz para os alunos e parar também de incentivar esse tipo de comportamento. Concordo com você, tá certo? Né? Então, é preciso, até a colega colocou aqui, passar confiança para a criança, até mesmo para ela contar o que acontece, entendeu? Né? Porque muitas vezes a gente está se referindo aqui ao bullying de colega para colega, mas acontece bullying também de professor para criança. Gente, acontece bullying nas empresas, que o bullying das empresas a gente chama de assédio moral, entendeu? É uma forma de bullying, é um constrangimento, entendeu? Então, isso é só para vocês saberem que não é só na escola, isso acontece à nossa volta, tá? E isso, gente, deixa marcas profundas. Tem pessoas que desencadeiam crises de ansiedade, de depressão. Já estou falando nós adultos, né? E na criança, o que é que isso provoca? Retraimento. Depressão também, que hoje está muito comum, esses transtornos de ansiedade em criança também, né? Tá? E tudo por quê? Porque as pessoas não aceitam as pessoas como elas são. Então, se a gente for perceber hoje essa questão da discussão sobre a diversidade, a questão dos gêneros, isso tem se tornado também uma forma de se discutir para aceitar. Então, hoje, as pessoas negras que têm o cabelo crespo estão começando a deixar os seus cabelos como são realmente. Mas por quê? Porque durante uma vida inteira, né, foi disseminado que cabelo bom é cabelo liso. Gente, isso não existe, tá? E para vocês terem ideia, meu cabelo é liso e não prende uma fivela. E eu, na minha adolescência, né, passei o tempo todo frisando. A gente botava frisa, que era com os bigodinhos, é o novo, que hoje é volume, que o povo chama, né? Por quê? Porque eu achava lindo o cabelo encaracolado, né? Não gostava do liso. Então, nós temos que estimular as pessoas a se aceitarem como são e nós aceitarmos as pessoas como elas são. Então, assim, toda essa questão é exatamente por conta disso. Então, a gente vê as pessoas hoje, né, apresentando suas características, a gente olha assim meio estranho, por quê? Porque a gente também se convencionou assim. Deixa eu ver aqui, muitas vezes os professores chegam até a reprovar o aluno por não gostar do aluno, é verdade, tá certo? Mas aí a gente tem que realmente acompanhar, ficar olhando, tratar junto, parceria, família e escola, para ver até que ponto isso realmente procede, né? Mas, assim, eu fiz questão de trazer esse assunto à baila, gente, porque eu acho muito importante, e muitas vezes as situações que vocês podem pegar de atendimento, tá certo? De conflito familiar, de usuário, em hospital, na assistência social, em presídio, aonde vocês forem trabalhar como assistente social, muitas vezes a pessoa chegou àquele estágio por um bullying sofrido. Ela não foi assistida, né? Ela não teve compreensão, tá? Então, assim, essa questão do bullying, ela é ainda muito importante e preocupante, tá certo? E aí, gente, foi tranquilo hoje? Deixa eu ver aqui, a criança que sofre bullying tem uma grande probabilidade, com certeza, de ter trauma na vida adulta, com certeza, né? A André falou agora realmente uma grande verdade, tá? Foi tudo ok para vocês, gente, hoje, tranquilo? Eu vou colocar no nosso grupo o link do videozinho que eu passei no começo da aula, tá certo? Vou estar passando a atividadezinha até sexta-feira, aviso para vocês. E a aula que vem a gente vai estar falando sobre aquilo que eu falei, sobre autonomia e heteronomia de acordo com Piaget, que eu acho interessante a gente estar conversando sobre isso em relação à questão da moral e da ética, né? A noção que a criança tem e a adolescente tem em relação a isso daí. Tá bom? Então, tudo ok, foi ótimo, que bom, gente, fico feliz. Deixa só eu fazer aqui a chamadinha da gente. Só um instante. Baixando lista de frequência. Muito bem, frequência baixada. Deixa eu parar aqui a gravação. Então, tá, gente. Vamos continuar nos cuidando, tá certo? Nós estamos no lockdown. É um